Bom, vamos dar início, então, à nossa palestra Escrituração Contábil Digital, ECD, as novas regras para 2021. Hoje, então, nós vamos contar com a presença do professor Eduardo Pinheiro Borges. Eu sou a professora Magda Brasil, a diretora da Magda Brasil Cursos, que organizo esses eventos. Nós temos esse evento Conversas e Negócios, eu e outros professores da Faculdade Monteiro Lobato elaboramos este evento. Por enquanto, só não compartilhe ainda, por favor, Eduardo, que eu gostaria que tu aparecesse no vídeo, tá? Eu queria que tu aparecesse aqui no início, sem problema. Poder tirar o print aqui da tua fotinho. Legal. Antes. Tranquilo, professora. Posso interromper aqui? Pode. Uhum. Se puder aparecer, que tu não está aparecendo. Bom, Conversas e Negócios tem por objetivo, gente, sempre atualizar, trazer temas inovadores, por isso sempre quando realizamos as inscrições, nós pedimos sugestões de temas e tentamos sempre trazer profissionais de ponta para contribuir, compartilhar conhecimento. Então, procuramos sempre fazer vários, fiquem sempre ligados lá na agenda de cursos e eventos do Magda Brasil Cursos. Esses nossos eventos do Conversas e Negócios é sempre gratuito, com direito a certificado, para quem está online, certo? Aí, para quem está online, amanhã ainda será já disponibilizado um certificado do evento. Será disponibilizado o link da palestra gravada e também os slides que o professor também irá disponibilizar, certo? Contamos também com o apoio da Diferencial Consultoria Contábil Empresarial, onde o Eduardo, ele é o diretor, é uma empresa conhecida, de renome, por isso contribuindo também para compartilhar conhecimento. O professor Eduardo Borges, ele é contador, ele é especialista em contabilidade e planejamento tributário, ele é especialista em contabilidade e planejamento tributário e também de direito tributário. Ele é instrutor de cursos tanto na área contábil, fiscal, tem mais de 21 anos de experiência na área contábil e tributária. E hoje, então, está aqui para passar o conhecimento para vocês. Eduardo, quer conversar um pouquinho antes de colocar os slides? Porque senão depois tu vai ficar bem pequenininho ali, Eduardo. Não, professora, só mais uma vez agradecer o convite, né, de estar participando desse evento, né. O ano passado nós fizemos em torno de 4 ou 5 cursos, né, em parceria, né, e agora iniciamos, então, 2021. Eduardo, tu tá sem o teu vídeo, Eduardo, tu não está aparecendo. Ué, para mim aqui está como compartilhado. Não, mas não, a tua foto, tu falando, não está aparecendo aqui, não está ainda compartilhando. Não sei por quê. Bom, agora sim aparece, deixa assim então. Deixa assim. Apareceu, tá? Mas eu não tinha mexido, vamos ver, vamos lá. Não, apareceu o material e não tu tá pequenininho ali. Mas, sim, o ano passado realmente foram vários cursos que tu ofereceste pela MB Curso. Por sinal, antes já te interrompendo, Eduardo, já vou te interromper, Eduardo, já vou te atrapalhar aqui. Sem problema. Pessoal, nós estamos com esse curso ECD para ocorrer no dia 15 de abril, um curso de 3 horas, com pontuação para os contadores, inclusive, e para quem está inscrito neste evento de hoje, obterá 15% de desconto. Depois a Núria, minha assistente, que está junto aí com a gente, ela vai disponibilizar ali no chat o link. Enfim, Eduardo, pode continuar, Eduardo. Não, maravilha, maravilha. Então, agora iniciamos, então, 2021, né, com esse evento hoje, uma palestra, então, sobre a ECD e algumas mudanças aí que a gente tem agora para esse ano, né, referente ao ano calendário de 2020, e também já aproveito
o convite da professora Magda, né, e convido vocês a estar conosco na semana que vem, no dia 15, então, participando do curso de ECD propriamente, onde a gente vai ver de forma prática, né, como a gente faz a escrituração contábil digital, então, né, de uma forma que vocês consigam transmitir de forma tranquila, ok? Questionamentos deixem para então realizar lá no final, tá, pessoal? Então, podemos dar início. Eduardo, obrigada novamente pela tua participação. Eu que agradeço, professora Magda. Vamos lá, então, vou compartilhar aqui os slides com vocês. Então, tá. Pessoal, então, a professora Magda, então, já fez as apresentações, né, e, novamente, eu agradeço a participação de todo o pessoal aí que está hoje à noite, né, compartilhando um pouco aí de experiências e conhecimentos conosco, certo? E o tema que nós temos hoje, então, para trazer para vocês, refere-se à escrituração contábil digital, né? E as novidades, então, que nós temos para agora 2021, né, trazidas, né, pela EN número 2003 da Receita Federal, que foi editada recentemente, e também sobre o novo layout para 2021, que é o layout número 9, tá? Que foi disponibilizado lá no final do ano passado ainda, ok? Então, como a professora Magda falou, vamos deixar então para algum questionamento que se faça necessário para o final então da apresentação. A apresentação hoje é um pouco mais resumida, é um pouco breve, então no final da apresentação a gente abre o espaço para os questionamentos, ok? Aqui um pouco do meu currículo, a professora já falou, né? Eu sou ex-professor também da graduação da Faculdade Brasileira de Tributação, FBT, certo? E aqui os meus contatos também, tá, pessoal? Meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram, vocês fiquem à vontade, né, de me procurar para a gente trocar informações, ok? Bom, o que a gente vai abordar hoje, tá, pessoal? Qual é a nossa pauta aqui? Qual é a legislação aplicável ao nosso tema, que é a escrituração contábil digital? A ECD dentro do contexto do projeto SPED, certo? O projeto SPED, né, que vocês sabem, ele iniciou de forma muito reduzida e hoje ele é um grande projeto, né, envolvendo várias obrigações acessórias e declarações. O conceito propriamente da ECD e quais os livros que ela engloba, ok? A obrigatoriedade de entrega da ECD, quais são as situações de exceção, né, a obrigatoriedade, ou seja, quem está dispensado de entregar a ECD, as principais alterações do layout 9, né, para o ano calendário de 2020, as novidades advindas da IN 2003, da Receita Federal. Alguém comentou que não está ouvindo. Flávia não está ouvindo, Flávia? Mais alguém? Como é que está o áudio? Ok. E a apresentação, vocês estão enxergando também? Os slides? Maravilha. Então,
Possivelmente, então, é algum problema de conexão com a internet aí de quem não está conseguindo, problema no áudio ou na apresentação, tá? Então, seguimos. Então, as novidades então, que a gente tem trazidas aí pela IN 2003, certo? Prazo de apresentação da ECD, a autenticação dos livros, né, que compõem a ECD, a substituição, a assinatura digital e possíveis penalidades e multas. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso cronograma aqui da nossa noite, certo? Em relação à legislação, pessoal, como eu falei, então, a ECD ela faz parte, né, do projeto do SPED, né? O SPED ele foi instituído lá em 2007, através do decreto número 6.022. Mas antes disso, alguém está com o áudio, está com o microfone ligado aí, pessoal. Peço que desligue aí. Valeu, obrigado. Mas antes disso, lá em 2005, 2 anos antes da instituição do SPED, né, então o Conselho Federal de Contabilidade, né, que é parte integrante, então, do projeto, né, então ele já estava trabalhando em relação à escrituração contábil digital e já estava normatizando essa matéria, né, então, através da resolução número 1020 de 2005, né, então, foi aprovada a NBCT 2.8, que trazia sobre as formalidades da escrituração contábil em forma eletrônica, né? Então, o CFC já vinha trabalhando juntamente com as outras entidades, né, que compõem o SPED, né? Então, nessa mudança então de paradigma, né, da escrituração manual para a escrituração digital, ok? Então, lá em 2007, foi instituído propriamente o projeto SPED, ok? Onde a ECD já estava inserida no contexto. Posteriormente, lá em 2010, então foi emitida a resolução do Conselho Federal número 1299, que aprovou o comunicado técnico CT número 04, onde então definiu as formalidades da escrituração contábil em forma digital, já para fins de atendimento do SPED, ok? Então, já existiu o projeto SPED, então, essa resolução, né, ela foi criada para já atender, então, as formalidades da escrituração contábil digital, de acordo com as regras do SPED, ok, pessoal? Posteriormente, esse comunicado técnico, então, ele foi alterado pelo Comunicado Técnico Geral número 2001, tá? O CTG 2001, certo? Bom, aí chegamos no ano de 2013, né, onde, a partir da Instrução Normativa da Receita Federal número 1420, né, então foi criada a obrigatoriedade, então, da entrega da ECD a partir do ano calendário de 2014, certo? Porém, a ECD, ela já existia, né? Só que ela era obrigatória anteriormente, antes do ano calendário de 2014, para aquelas empresas que tinham um acompanhamento diferenciado, né? Então, ela não era obrigatória ainda para as demais pessoas jurídicas, apenas para aquelas entidades, então, com acompanhamento diferenciado junto à Receita Federal, né? Mas as demais pessoas jurídicas que não tinham acompanhamento diferenciado, né, poderiam fazer a entrega também voluntária sem problema, né? Adriana, a palestra está sendo gravada, tá? Fica tranquila.
Posteriormente, então, essa IN 1420 veio a ser revogada pela IN 1774 de 2017, ok? Bom, agora, então, como eu falei, no final do ano passado, né, então foi lançado o layout 9 da escrituração contábil digital, o layout para atendimento do ano calendário de 2020, certo? Então, o layout 9, né, ele foi disponibilizado a partir do ato declaratório executivo da COFINS, número 79, de 2020, certo? Então, layout 8 foi para o ano calendário 2019, então, layout 9 para o ano calendário de 2020, certo? E, finalmente, agora em 2021, nós temos a Instrução Normativa 2003 de 2021, então, que revogou aquela Instrução Normativa 1774 anterior, ok? E é o que passa, então, a vigorar em relação à ECD, certo? Então, aqui a gente tem aqui na tela a página, então, lá do manual, então, de orientação do layout 9, certo? Onde aqui em amarelo, aqui embaixo, vocês vejam, né? O layout 9 para o ano calendário de 2020 é a legislação aplicável, tá? Então, aqui, a gente começou com o layout 1, né? Que foi até o ano calendário de 2012, certo? Layout 2, 13 e assim sucessivamente, ok? Até chegarmos agora ao 9. Bom, pessoal, a ECD, como eu comentei, como vocês sabem, né, então ela faz parte, então, do projeto do SPED, certo? Então, o projeto do SPED foi criado lá em 2007, ele iniciou de forma pequena, né, com apenas 3 projetos, nota fiscal eletrônica, SPED do ICMS, do IPI e a própria ECD, ok? E hoje, atualmente, a gente tem uma gama muito grande, né, de arquivos, né, de informações digitais, de declarações digitais que compõem o projeto SPED, né? Então, de 2007 para cá, a gente teve um avanço muito grande em relação a isso, né? O fisco está muito bem abastecido em termos de informações digitais, certo? Isso por conta, então, da evolução do projeto SPED, ok? E esse projeto SPED, né, pessoal, ele surgiu, então, lá em 2007, então, surgiu para revolucionar, né, o processo de entrega, então, das obrigações acessórias que nós tínhamos no país até então, né? A gente estava muito acostumado com a entrega de forma que quase totalmente manual, né, das declarações. Então, a partir da entrada em vigor do SPED, então nós passamos a conviver com esse processo totalmente digital, né? E acontece, né, que mesmo depois de tanto tempo após a entrada em vigor, né, do SPED, e com aquela quantidade grande ali de informações, de declarações, né, dentro do projeto, ainda se tem muita resistência, né, por parte de profissionais e até por parte das empresas em relação a isso, né? Eu, particularmente, eu digo para vocês, né, eu vejo o SPED não como um complicador, tá, gente? Para o processo, né, diário ali do dia a dia, né, de profissionais e das empresas. Eu, particularmente, eu vejo que o processo, que o SPED, ele veio, né, como uma oportunidade, né? E essa oportunidade, né, eu classifico ela, né, sobre a ótica assim de 3 pilares, né? Como vocês veem aqui, quais são eles? As pessoas, os processos e os sistemas, né? Então, o que
seria cada um deles, né? O que eu considero aí importante em relação a esses 3 pilares? As pessoas, né, pessoal, em relação às pessoas, né, aqueles processos, né, que existiam totalmente manuais, né, eles faziam com que essas pessoas envolvidas, né, fizessem quase tudo que no automático, né, ou seja, sempre da mesma forma, né, e quase sem preocupação com a aplicação de determinadas regras legais, certo? Então, com a adoção do SPED, né, então surgiu a necessidade cada vez maior, né, então dessas pessoas se qualificarem, né, em termos de quê? Em termos da legislação tributária, né, e contábil, certo? E em relação à tecnologia, né? Então as pessoas precisaram buscar esse conhecimento a mais para atender determinadas situações novas que o projeto SPED acabou nos impondo, ok? Em relação aos processos, né? A adoção do SPED, abri outro microfone aí, obrigado. Em relação aos processos, então, a adoção do SPED por parte das empresas, então, possibilitou que elas pudessem enxergar falhas nesses processos, né? Tanto das atividades fim, como nas atividades administrativas, né? E poder implementar as devidas correções nesses processos, ok? Então, vocês já devem ter escutado aí dentro da atividade profissional de vocês, né? Aquela velha frase, né? Ah, mas isso sempre foi feito assim, né? Isso é uma realidade até hoje dentro das empresas, né? Só que essa história do sempre foi assim, né, para atendimento de requisitos do SPED, né, então a gente teve que mudar essa concepção, né, de visão de processos, né, então não é porque sempre foi assim, né, que vai continuar sendo sempre assim, né, então o SPED exigiu, né, que determinadas atividades dentro do processo fossem modificadas para atender determinadas exigências, ok? E por final, em relação a sistemas, né, pessoal, então possibilitou, né, que as empresas exigissem dos seus fornecedores a adequação dos seus sistemas geradores, né, dos arquivos digitais, né? Então as empresas fornecedoras de sistema tiveram que se adequar à legislação contábil e tributária, então, para atender, e trabalhista, né, para atender toda essa demanda, então, de informações exigidas pelo SPED, certo? Então, resumindo, veja o SPED como oportunidade sobre a ótica desses 3 pilares, ok, pessoal? Bom, propriamente, né, a escrituração contábil, qual é o conceito, né? A escrituração contábil digital, então, né, que compõe o projeto SPED, então o objetivo principal foi a substituição, então, da escrituração manual em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ok? Ou seja, processo manual, né, em substituição pelo processo digital, ok? Então esse foi o grande marco aí de mudança que a ECD trouxe na vida, então, dos profissionais contábeis e das empresas, certo? E quais os livros, então, que compõem a ECD? Então, a ECD é composto pelo o livro diário, né, e seus livros auxiliares, se houver, o livro Razão e também seus livros auxiliares, se houver, e os livros balancetes diários, balanços, fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. Pessoal, não é o objetivo aqui hoje, tá? Mas para não perder esse gancho aí,
vamos lá, livros abrangidos na ECD, né? Quando vocês forem fazer ECD, e no curso, né, a gente fala isso com mais detalhamento, vocês vão ter a opção, né, de entregar a ECD com 5 tipos de livro, tá? O livro diário geral, que é o livro G, o livro com escrituração resumida, que é o livro R, o livro diário auxiliar, que é o livro A, o livro razão auxiliar, que é o livro Z, e o livro de balancetes, né, diários e balanços, que é o livro B, certo? Tem uma regra de convivência aí desses livros, né, que lá no curso a gente comenta, né? Mas, por exemplo, quem entrega o livro G, né? Então não que é o livro diário geral, então não precisa entregar livro auxiliar, né? Então tem algumas regras aí que a gente precisa entender. O Adriano está perguntando se o material vai estar disponível. Sim, posso disponibilizar. A Núria está respondendo aqui, ó. Vai ficar disponível na plataforma, né, Núria? Esse material é de vocês, tá? Bom, de forma óbvia, né, gente? Então, como a gente passou então a trabalhar com a escrituração em forma digital, então, obviamente, né, que não há mais a necessidade de impressão e encadernação dos livros contábeis, né, livro diário e livro razão, tá? E isso aí está determinado lá na ITG número 2000, que fala da escrituração contábil, tá? Então, entregou a ECD, então não precisa fazer a escrituração, a impressão, né, e encadernação dos livros em papel, certo? Porém, esse arquivo magnético da escrituração digital, a empresa tem que manter, né, caso o fisco solicite, certo? Em relação à obrigatoriedade da ECD, tá, pessoal? Isso aí está lá no artigo 3º, então, da IN número 2003. Né? Então, regra geral, todas as empresas, todas as pessoas jurídicas, né, inclusive as equiparadas, né, pessoas jurídicas, e as entidades imunes isentas, estão obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Né? Então, em tese, todas estariam sujeitas à entrega também da ECD. Né? Mas, como a gente sabe, né, em termos de legislação, tudo, né, tem as suas exceções, né, pessoal? Né? Então, regra geral, então, todas as pessoas jurídicas, né? Mas agora vamos partir para as exceções. Quem está dispensado, então, da entrega da ECD? Né? Então, também lá no artigo 3º da IN 2003, né, então fala lá sobre essas situações de dispensa. Estão dispensadas as empresas optantes pelo Simples Nacional, ok? Porém, em relação às empresas optantes do Simples Nacional, também tem uma exceção a essa exceção, tá? As empresas do Simples Nacional, né, que tiverem recebido no ano calendário aporte de recursos de investidores anjo, né, então essas empresas que receberam esses aportes de recursos estão obrigadas a exceder, certo? Se a empresa do Simples não recebeu esse aporte de investidor anjo, né, então está desobrigada, certo? Não está desobrigada a escrituração contábil, tá, pessoal? Né? Então, de acordo lá com a ITG número 2000, né,
que fala sobre escrituração contábil, né, e o artigo 1179 do Código Civil, né, então vocês podem dar uma olhada lá. Como regra geral, todas as pessoas jurídicas precisam manter escrituração contábil, certo? Com exceção dos microempreendedores individuais, tá? Mas aqui a gente está tratando da obrigatoriedade da ECD, certo? Então, empresas do Simples estão obrigadas a ter escrituração contábil, porém, estão desobrigadas a entregar ECD, a menos que tenham recebido aporte de recursos de investidores anjo, certo? Investidor anjo, né, para quem não sabe, então são investidores, né, são pessoas físicas ou jurídicas, né, investidores que podem fazer, então, esse aporte de recursos nas empresas, normalmente em fase inicial, né, de operação, né, e quando essas empresas, né, elas têm um potencial muito grande de crescimento, então, normalmente ocorre com as empresas startups, né, então, essas startups, normalmente, né, mesmo sendo do Simples Nacional, então podem receber esses aportes de recursos de investidores anjo. Quem está dispensado também são os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, ok? Também as pessoas jurídicas inativas, certo? A Paola levantou a mão aqui, tu queria fazer alguma pergunta, Paola? Podemos deixar para o final da apresentação, pode ser? Tranquilo, beleza, guarda aí. Pessoas jurídicas inativas, certo? E aqui, pessoal, inativas, né? Às vezes, nos treinamentos também surgem algumas interpretações que não estão corretas, né, em relação ao conceito de inatividade, né? O que são consideradas pessoas jurídicas inativas? Aquelas pessoas jurídicas que não desenvolveram nenhuma atividade operacional ou financeira ao longo do período, certo? Né? Normalmente tem a confusão de inatividade em relação ao auferimento de receita, né? Não é isso aí, tá? A pessoa jurídica pode não ter auferido receita, mas pode estar ativa, né? Operacionalmente falando, né? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, uma pessoa jurídica, né, não tem nenhuma atividade operacional, né, nem de compra, nem de venda, nem de prestação de serviço, enfim. Mas ela tem uma conta bancária, por exemplo, aberta, né, em determinado banco. E essa conta bancária vem, mês a mês, sendo debitada lá a tarifa de manutenção da conta, certo? Essa pessoa jurídica vai ter que fazer a escrituração dessa despesa financeira, né? Vai ter que ter escrituração contábil, né? Então, nesse caso, não se enquadra no conceito de inatividade. Inatividade é não ter incorrido, né, nenhum fato contábil, né? Então, às vezes pode dar essa confusão aí de interpretação, tá? Pessoas jurídicas imunes isentas que tenham auferido receita inferior a 4.800.000 no ano, ok? As empresas optantes do lucro presumido que optaram pela escrituração do livro caixa, né, de acordo com o parágrafo único do artigo 45 da Lei 8.981 de 95, tá? Bom, aqui cabe duas observações, tá, pessoal? Empresas do presumido que optaram pela escrituração do livro caixa, tá? A prerrogativa de escrituração
do livro caixa é uma prerrogativa que vem da legislação tributária, tá, pessoal? A Lei 8.981 de 95, certo? É uma lei tributária, certo? Ela não é uma lei da legislação comercial nem societária, certo? Assim como o regulamento do imposto de renda, o decreto 9.580, que também trata disso lá no seu artigo número 600, né, também é uma legislação tributária, certo? O que eu quero dizer com isso? A legislação tributária e a legislação comercial, elas não conversam em relação a isso, tá? Em relação à escrituração contábil. Como eu falei para vocês, a legislação societária, comercial, ela exige que todas as empresas tenham escrituração contábil, né? Então, porém, a legislação fiscal, ela permite a escrituração do livro caixa para as empresas do presumido, né? Então, esse é um ponto aí de atenção que eu gostaria de ressaltar com vocês, tá? Vocês podem estar cumprindo uma exigência tributária, mas deixando de cumprir uma exigência societária, né? E perante o Conselho Federal de Contabilidade, certo? Então, mas está lá na legislação que as empresas do presumido que fizeram escrituração do livro caixa não precisariam entregar ECD. Por que não precisariam entregar ECD? Porque não teriam contabilidade, ok? Porém, tem uma exceção também a essa regra. Qual é essa exceção? As empresas do lucro presumido, então, que distribuírem parcelas de lucros ou dividendos sem incidência de imposto de renda retido na fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto de renda apurado, diminuída, então, dos impostos federais, então, estariam obrigadas à entrega da escrituração contábil digital, né? Exemplificando, né? Uma empresa do presumido prestadora de serviço, certo? Apurou no ano uma receita de R$1 milhão, ok? Vai aplicar o percentual de presunção de 32%, certo? Dá uma base de cálculo de imposto de renda de R$320 mil, certo? Esses R$320 mil, diminuídos todos os tributos federais, o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS, né? Então a gente chegaria no que nós chamamos de lucro fiscal, certo? Então, se a distribuição de lucros dessa pessoa jurídica no ano for superior a esse lucro fiscal, né, então a pessoa jurídica do presumido estaria obrigada à entrega da ECD, ok? Se a distribuição de lucros for em valor inferior, então a pessoa jurídica não estaria obrigada à entrega da ECD, ok? E também quem está dispensada, né, é a usina da Itaipu Binacional, certo? Pessoal, uma pergunta, eu já vi que algumas pessoas aí já levantaram a mão para fazer algumas perguntas. Vocês querem fazer as perguntas agora para não perder o gancho? Vocês acham melhor? Ou deixamos para o final? O que vocês acham? Definimos uma regra inicial, mas podemos mudar, não tem problema, tá? No final. Final. Beleza. Tranquilo. Então, vamos dar sequência, então, tá? Então, o pessoal vai guardando aí, então, alguns questionamentos. Bom, o que a IN, então, 2003, então, trouxe, então, de novidades para nós agora para 2021, tá? Essas novidades, então, estão lá no parágrafo 5º e parágrafo 7º do artigo 3º, tá, pessoal? Então,
tá? Em relação ainda à obrigatoriedade de entrega da ECD, certo? Então, a diferença em relação à IN 1774, né, de 2017, é que agora essa IN 2003 de 2021 trouxe um parágrafo específico para apresentação para determinadas empresas, né, que devem apresentar a ECD em livro próprio, né? Então, quais são essas situações? Quais são as empresas? As sociedades em conta de participação, né, quando enquadradas na condição de obrigatoriedade de apresentação da ECD estabelecida no CAPT, tá? As SCPs, elas já estavam obrigadas anteriormente a entregar a ECD em livro próprio, tá? Só que agora ficou, como eu falei, né, num tópico específico da IN, certo? Antes ela estava lá na regra geral das obrigatoriedades, certo? E essa exigência, né, da SCP, só relembrando, ela veio através da IN número 1894 de 2019, tá? Anteriormente, a ECD da SCP era entregue dentro da ECD do sócio ostensivo, tá? Então, a partir então da IN 1894 de 2019, então, as SCPs, né, quando enquadradas, né, naquelas situações de obrigatoriedade, né, então passaram a entregar a sua ECD em livro próprio, ok? Então, são duas ECDs que tem que entregar, do sócio ostensivo e a ECD da SCP, certo? As pessoas jurídicas domiciliadas no país que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportação, certo? Isso aí está previsto lá no artigo 8º, então, da Lei 11.371, de 2006, né? Então, essas empresas mencionadas, né, então, devem manter a escrituração contábil, então, nos termos da legislação comercial, né? E como elas não estão previstas nas situações lá de exceção, então, logo, elas devem entregar a ECD, ok? E também uma novidade aqui para 2021 é a obrigatoriedade, então, de entrega da ECD por as empresas simples de crédito, as ESCs, certo? Essas ESCs, então, são um tipo societário bem novo, né? Elas foram criadas em 2019, né, a partir da Lei Complementar 167, né, que tem, então, como essas empresas têm como objeto a realização de operações de empréstimo, financiamento e desconto de títulos especificamente a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, certo, pessoal? Então, essas empresas simples de crédito, né, só podem fazer, então, essas operações de crédito, então, com essas empresas, tá? Microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, certo? E essas operações de crédito, né, elas também têm uma particularidade. Essas empresas só podem fazer com recursos próprios, tá, pessoal? Elas não podem fazer essas operações com recursos de terceiros, tá? Somente com recursos próprios, ok? E lá no parágrafo 7º do artigo 3º, né, também fala que
os consórcios, né, de empresas, né, instituídos na forma dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404, que é a lei das SAs, né, pessoal? Quando esses consórcios possuírem inscrição própria no CNPJ, então elas poderão entregar ECD de forma facultativa, tá? Não é uma obrigatoriedade, tá? Então é uma possibilidade de entrega facultativa quando esses consórcios têm inscrição no CNPJ, certo? Bom, em relação ao layout 9, tá, pessoal? Que passou a vigorar agora para o ano calendário de 2020, certo? Não foram muitas alterações, tá, em relação ao layout anterior, ok? Mas eu trouxe aqui as que eu julguei mais relevantes, tá? Em relação ao livro auxiliar de empresas investidas no exterior, né, tá? No caso de empresas investidas no exterior que estejam situadas em países que não tenham com o Brasil tratado ou ato com cláusula específica para troca de informações tributárias, certo? Então, neste caso dessas empresas, a controlada, então, deve entregar ECD de acordo com o layout, né, referente ao período, no caso, layout 9, abrangendo todas as operações daquela controlada lá do exterior, certo? Novidade, então. Paula não está vendo os slides? Mais alguém com esse problema, pessoal? Todo mundo vendo? Ok? Normal? Ok? Beleza. Paula, deve ser algum problema aí de conexão, tá? Maravilha, vamos seguir então. Então, essas empresas controladas que tenham sede no exterior, então a empresa controladora então deve apresentar a ECD, né, com esse layout 9 no caso, né, com as operações dessa controlada, certo? Outra mudança que ocorreu no layout em relação à regra e chave do registro I051, tá, pessoal? Que é o plano de contas referencial, ok? Primeira situação. Não está com áudio? Ah, Paula resolveu. Mais alguém com problema de áudio ou tá ok? Ok? Maravilha. Deve ser algum problema de conexão com a internet, né? Específico aí de algumas pessoas. Em relação, então, ao registro I051, então tivemos modificação em relação à regra do registro e a chave do registro, tá? Em relação à regra, tá, pessoal? A regra em relação à natureza das contas, tá? Então, vamos lá. Se a natureza da conta pai, né, ou seja, da conta que está cadastrada lá no registro I050, o que é a natureza das contas, pessoal? Entrando um pouquinho no layout. Natureza 01 é ativo, natureza 02 passivo, 03 patrimônio líquido e 04 resultado, certo? Se a natureza das contas analíticas pai, né, lá do registro I050 do plano de contas, for diferente da natureza da conta filha, mapeada no registro I051, então o programa, o PGE, ele vai acusar um erro, tá, pessoal? Isso é uma novidade, tá? Até o layout 8, o PGE acusava a advertência, tá? A partir de agora, no ano calendário 2020,
vocês vão se deparar com erro, certo? Isso em relação à regra, tá? Em relação à chave, anteriormente, até o layout 8, o registro I051, a chave desse registro era centro de custo mais conta referencial, certo? O que isso quer dizer na prática? Vocês podiam mapear, então, um centro de custo dentro do I051 para mais de uma conta referencial, ok? Agora, a partir de 2020, vocês não vão ter mais essa possibilidade, tá, pessoal? Vocês vão poder mapear apenas uma conta referencial para cada centro de custo, certo? Então, bem importante isso, tá? Isso aí também, se vocês tiverem, se daqui a pouco o sistema não está adequado para essa nova regra em relação à chave, né, então vocês vão se deparar com esse erro, né, lá no PGE, né, isso aí pode dar alguma dor de cabeça, certo? Prazo de apresentação da ECD, pessoal, isso não mudou, tá? Então, isso aí está lá no artigo 5º da IN 2003, certo? Não mudou em relação à situação normal, tá, pessoal? Vocês sabem que lá no ano passado, em função da pandemia, a gente teve um alargamento aí de prazo, né? Então, através lá da IN número 1950, né? Então, o prazo que era o último dia útil de maio, né? Passou a ser o último dia útil de julho, né? De 2020, para entrega do arquivo referente ao ano calendário 2019, tá? Para esse ano, então, não se tem ainda nenhum burburinho aí, nenhum comentário de que esse prazo vá se prorrogar novamente, tá? Então, até hoje, né, dia 8 de abril de 2021, a situação ainda é entrega até o último dia útil do mês de maio, certo? Então, até o último dia útil do mês que vem, vocês têm que entregar esse CD do ano calendário de 2020, tá? Então, e o prazo se encerra, né, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, certo? Deixa eu ver aqui no calendário, o último dia útil de maio é o dia 31 de maio, uma segunda-feira, certo? Dia 31 de maio, então, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos é o nosso prazo. Em relação às situações especiais, no ano passado, tem um microfone ligado aí, obrigado. Em relação às situações especiais, no ano passado também nós tivemos alargamento, né, dos prazos, né, que não é o caso, então, que nós temos até agora, né? Então, a IN 2003, de 2021, lá no artigo 5º, também define prazos de situações especiais. Quais são as situações especiais? Extinção, cisão parcial, cisão total, fusão e incorporação, né? Então, esses eventos, essas situações especiais, né? Então, em que os eventos tenham ocorrido entre os meses de janeiro e abril, né? Então, a ECD, ela deve ser entregue, então, até o último dia útil de maio do mesmo ano, né? Então, se nós tivermos alguma situação especial, né, ocorrida até o final do mês de abril agora, né, então essas pessoas jurídicas vão ter que entregar ECD até o último dia útil do mês que vem, certo? Maio. Agora, essas situações especiais ocorridas entre os meses de maio e dezembro, né, então, essas ECDs elas devem ser entregues até o último dia útil do mês subsequente ao evento, né? Então, se ocorreu, por exemplo, uma cisão, né, de empresas no mês de maio, né? Então, essas pessoas jurídicas então têm que entregar uma ECD até o último dia útil do mês de junho, certo?
Em relação à autenticação dos livros, tá, pessoal? Então, nós tivemos também, a partir de 2016, alterações bem significativas em relação a esse quesito, tá? Então, nós temos duas situações em relação à autenticação de livros. Para as empresas sujeitas ao registro no comércio, certo? Empresas registradas na junta comercial, né? Perdão. E as demais empresas não sujeitas ao registro do comércio, tá? Então, para essas empresas sujeitas ao registro do comércio, então, a partir do decreto 6.683 de 2016, mais especificamente a partir do dia 25 de fevereiro de 2016, então a autenticação desses livros contábeis, ela passou a ser feita por meio do SPED, certo? Mediante a apresentação, então, da escrituração contábil digital. E a comprovação, então, dessa autenticação, ela é feita a partir do recibo, né, de entrega do SPED, ok? Então, as pessoas jurídicas não precisaram mais, a partir dessa data, fazer a autenticação dos livros nas juntas comerciais. Né? Vocês lembram que anteriormente, mesmo as empresas entregando o SPED, né, tinham que fazer o registro na junta, tinha que emitir aquela guia, né, fazer um termo lá de autenticação do livro diário, por exemplo, fazer pagamento daquela guia da junta, né? Então, a partir do dia 25 de fevereiro de 2016, né, então isso está dispensado, certo? E para as empresas também não sujeitas ao registro do comércio, né, aquelas empresas registradas em cartório, por exemplo, isso ocorreu um pouquinho mais tarde, né? Ocorreu lá em 2018, a partir do decreto 9.555. Né? Então, mais especificamente, a partir do dia 7 de novembro de 2018, né? Então, aquelas empresas que são registradas em cartório, também a autenticação dos livros dessas empresas, então, também é feita pela entrega da escrituração contábil digital e a comprovação é feita pelo recibo de entrega. Né? Então, não precisa mais ir lá no cartório, né? Então, levar o recibo de entrega para fazer a autenticação, certo? A autenticação é feita diretamente pela entrega da ECD. Bom, trouxe uma tela aqui, né, para quem não conhece, essa tela aqui é lá do portal do SPED, tá? Então, você selecionando lá o projeto da ECD, né, lá na parte de serviços, se não me engano, né, então tem a possibilidade de consultar, né, se pelo CNPJ, por exemplo, e pelo ano de escrituração, se a ECD foi entregue e se o livro foi autenticado, tá? Então, se vocês, né, não, por exemplo, não pegaram uma empresa nova, não tem ainda o certificado digital, né, por exemplo, né, forçando aqui uma situação, não tem o certificado digital, não tem procuração eletrônica, quer fazer a consulta, ver se a empresa está com determinados livros diário entregues e registrados, né? Então tem essa possibilidade de fazer a consulta lá pelo site do portal SPED, ok? Em relação à substituição da ECD, tá, pessoal? O artigo 8º, então, da IN 2003 também traz essa questão, tá? Diferentemente, né, de outros arquivos que compõem o projeto do SPED, então, onde a gente fala que eu vou retificar, né, por exemplo, SPED fiscal, por exemplo, né, entregou com alguma
em correção, né, que tu identificou depois, né, vocês então podem fazer a retificação, né, do arquivo do SPED fiscal, por exemplo. Aqui na ECD, o termo não é retificação, né, o termo correto é substituição, tá? Então, quando vocês entregam um arquivo substituto, né, que substitui, né, com perdão da redundância, então, todas aquelas informações entregues anteriormente, certo? E vocês só podem fazer essa substituição em casos em que a escrituração contábil entregue anteriormente, né, então ela seja considerada uma escrituração contábil, entre aspas, imprestável, tá, pessoal? Então, por exemplo, erros cadastrais, né, falta de lançamento, de alguns lançamentos, né, então isso tudo não enseja substituição da ECD, tá? Por exemplo, erros cadastrais, que eu citei agora, até nesse layout 9, se não me engano, também foi uma das novidades, né, que eu acho que eu não citei ali, né, mas problemas de erros cadastrais podem ser substituídos na próxima escrituração contábil digital, tá? Vocês não precisam substituir uma ECD para corrigir erro cadastral, certo? Então, regra geral, né, então uma ECD só pode ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, né, conforme o que prevê lá os itens 31 a 36 da ITG número 2000, que trata de escrituração contábil, certo? Então, vamos lá. Eduardo, eu tenho uma escrituração aqui entregue de 2019 que eu esqueci de fazer, proceder à depreciação dos itens do meu ativo imobilizado, né? Posso substituir essa ECD? Não pode, tá, pessoal? Por quê? Tá bem claro. Esses registros, né, faltantes lá na escrituração do ano anterior, né, eles podem ser corrigidos com lançamentos extemporâneos, certo? Ou seja, tu pode fazer um lançamento como ajuste de exercícios anteriores na tua escrituração atual, ok? Aí, claro, dentro lá da ECD, aí tem uma regra, né, para demonstrar esses lançamentos, lançamentos contábeis extemporâneos, né, que no curso, né, eu demonstro para vocês como fazer isso, ok? E no caso de substituição, né, caso de uma escrituração contábil que seja considerada imprestável, que vocês de fato precisem fazer a substituição, então essa autenticação da ECD entregue anteriormente, ela será cancelada, né, e nessa nova ECD que vocês vão entregar, então deverá ser anexado o chamado termo de verificação para fins de substituição, tá, pessoal? Então, nesse termo, por exemplo, vocês vão colocar os dados, né, da empresa, os dados da escrituração que está sendo substituída e o que vocês estão fazendo de correções, né? Então, por exemplo, não entregou algumas demonstrações contábeis na ECD original, né? Então, vocês vão descrever nesse termo quais são os registros, né, que faltaram naquela ECD anterior, né, e o que vocês estão retificando em relação a esses registros, ok? Lá no curso também eu demonstro, né, dou um exemplo ali de um termo, né, o preenchimento do termo, né, e como ele é anexado dentro da ECD, certo? Precisa fazer um arquivo formato RTF para anexar dentro da ECD, certo?
E a data limite para substituição da ECD é até o fim do prazo da entrega da ECD relativo ao ano calendário subsequente, certo? Então, por exemplo, a ECD de 2019, do ano calendário de 2019, ela só pode ser substituída até o dia 31 de maio de 2021 agora, quando é o prazo limite para a entrega do ano calendário 2020, né, que é o ano calendário subsequente ao 2019, certo? Passou esse prazo, não pode mais substituir a ECD, ok? Em relação à assinatura, tá? A assinatura dos livros digitais, então, elas funcionam da mesma forma como ocorria nos livros manuais, tá? Então, tem que ter duas assinaturas, a do contador e a do responsável legal pela pessoa jurídica, certo? Com uma leve modificação, tá? O responsável, a assinatura da empresa, no caso, né, do responsável legal, pode ser o ECNPJ da própria pessoa jurídica, tá, gente? Não precisa ser necessariamente uma pessoa física, né? Pode ser o ECNPJ da própria pessoa jurídica, certo? O contador, né, contabilista, deve assinar, então, com o seu ECPF, ok? E a empresa, então, responsável pela assinatura da ECD, indicado pelo próprio declarante, né? Então, só pode haver a indicação de um responsável pela ECD, certo? E esse responsável, então, como eu falei, ele pode ser o ECNPJ da própria empresa, um ECNPJ de uma outra empresa que tenha procuração eletrônica, ou um ECPF do representante legal, da pessoa jurídica, né, na Receita Federal, ou também uma pessoa física que tenha procuração eletrônica, ok? Para a gente finalizar, pessoal, em relação às multas, tá? Que a ECD está sujeita. Isso aí está lá no artigo 11 da IN 2003, certo? Então, lá no artigo 11 diz que a pessoa jurídica que entregar ECD fora do prazo previsto ou a entrega da escrituração com incorreções ou omissões de informações fica sujeita às seguintes multas previstas no artigo 12 da Lei 8/2018 de 91, certo? Então, quais são as multas? Multa de 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que não atenderem aos requisitos para apresentação dos registros e respectivos arquivos, ok? Ou multa de 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica, no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% desta o quê? Desta receita bruta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. Então, a pessoa jurídica que entregar a ECD em atraso, então está sujeita a essa multa de 0,02% ao dia de atraso, tá? Também com limite de 1% da receita bruta. Ou vai estar sujeito a multa de 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos. Então, prestem atenção aqui na diferença dessa multa. Essa multa aqui é 5% sobre o valor da operação, né? Então, por exemplo, vocês omitiram uma informação de, hipoteticamente, 10 mil reais, ok? Então, essa multa de 5% vai ser aplicada sobre 10 mil reais, certo?
não sobre a receita bruta do período, a menos que essa operação seja um valor muito expressivo, né, que os 5% ultrapasse o 1%, né, desse limite de 1% sobre a receita bruta, né, então tem esse limitador aqui, ok? Essa é a única diferença em relação às multas anteriores, certo? E também o artigo 12 lá dessa lei 8.218 prevê, então, também algumas reduções, tá, pessoal? Em relação a essas multas, tá? Quais são essas reduções? Então, para as empresas que utilizarem o sistema público de escrituração digital, as multas que tratam, então, o caput desse artigo serão reduzidas a metade, né? Quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Né? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, vocês entregaram uma escrituração, uma omissão de informação, certo? Por exemplo, se antes da Receita Federal abrir um procedimento de ofício, vocês fizerem a correção disso, né? A substituição da ECD corrigindo essa omissão, por exemplo, não entregou lá o registro das demonstrações contábeis, certo? Se vocês entregarem uma ECD substituta corrigindo essa omissão, então a empresa pode, né, ser notificada, porém vai pagar a metade da multa que ela estaria sujeita, ok? Ou redução de 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação. Né? Então, depois que a Receita Federal intimar a pessoa jurídica, né, a corrigir determinado, né, a substituir uma ECD com determinada informação, né, então ela vai determinar lá um prazo, 30 dias, por exemplo. Se a empresa cumprir dentro desses 30 dias, então ela pode ter redução de 75% desta multa, ok? Agora, as empresas, né, aquelas empresas que não estão obrigadas a apresentar ECD, aqueles casos de exceção, né, que a gente viu anteriormente, mesmo que fazendo a entrega de forma facultativa, então não estão sujeitas às multas previstas no caput, ok? Então, né, do lado do artigo 11 da IN, aqui 2003, tá, pessoal? Que acabou saindo errado IN 2002, tá? 2003. Então, por exemplo, uma empresa lá do Simples Nacional, por exemplo, que não tenha recebido aquele aporte de capital, né, dos investidores anjo. Então, essa empresa não está obrigada, então, a entrega da ECD. Mas essa empresa tem escrituração contábil e fez facultativamente a entrega da ECD depois do prazo. Né? Então, digamos, fez a entrega lá no mês de junho. Não, essa empresa não vai estar sujeita à multa, tá, pessoal? Então, por quê? Porque ela não está obrigada a entregar a ECD. Ela fez a entrega de forma facultativa, certo? Pessoal, obrigado, tá? Hoje o tema é um pouco mais sucinto, né? Hoje a ideia é a gente trazer para vocês, trazer para vocês um apanhado geral da ECD, né? E algumas modificações, então, que a gente tem para o ano calendário de 2020, né? E a gente vai explorar, então, muito mais, né? Com a abertura do programa gerador da escrituração na semana que vem no nosso curso, tá? Trazendo casos aí na prática para vocês, certo? Então, né, eu agradeço a presença e agora eu abro para a gente, né, passar para as perguntas, então, tá? Quem tem algum questionamento, fique à vontade agora.
podem ligar o microfone, né? Ou podem digitar ali no chat, tá bom? Fiquem à vontade. Sim, Darley, a gente comenta sobre o layout dos principais registros, tá, Darley? Obviamente que o curso nosso ele é de 3 horas, tá? A gente não consegue abordar todo o layout, tá? Mas os registros principais da ECD, a gente comenta, sim, sobre o layout, tá? Ali a parte dos lançamentos, das demonstrações contábeis, da recuperação da ECD do ano anterior, né? Então, os principais registros, blocos e registros da ECD a gente comenta assim. Sim, a gente vai falar assim das mudanças para agora para o ano calendário que ocorreram para o ano de 2020. Paola, pode perguntar, Paola. Daniele. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá, é que tava carregando, eu fiquei na dúvida, desculpa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo, tudo jóia. A minha dúvida é referente a quando a gente estava falando ali sobre o Simples Nacional, ali no início das obrigatoriedades, né, e tudo mais. E Certo. eu admito que eu faço o envio da ECD, eu faço o envio da ETF, que não é a minha rotina. Mas como eu já fiz há alguns anos, e aí com a intenção meio que de dar uma atualizada, ver o que está acontecendo assim nesse mundo, eu disse, vou olhar a palestra porque os materiais da Magda sempre são de qualidade, né? Então, com respeito ao Simples Nacional, hoje ali no escritório a gente faz a entrega das empresas do Simples, mesmo elas não tendo recebido investimentos, né, de empresas anjo, com a justificativa de que para a gente não fazer a impressão dos livros e as autentificações, a gente entrega a ECD para ter o livro, né? Aí até eu percebi ali que não é uma penalidade entregar fora do prazo, né? Mas aí, assim, hoje, se eu iniciar as entregas da ECD, das empresas do Simples, de forma facultativa, eu sou obrigada a enviar todos os anos? Devido eu não estar autenticando o livro na junta? Como é que funciona isso? Não, tu não é obrigado a entregar todos os anos, tá? Por exemplo, se tu entregou ECD do ano calendário 2019, certo? Tu vai ter lá o livro número, vou chutar lá, número 10, por exemplo, ok? E 2020 tu quer fazer, tu não quer entregar ECD, né? Porque a empresa do Simples não está obrigado. Tu quer fazer livro manual e fazer o registro do livro na junta comercial. Tu pode fazer, né? Só que tu tem que obedecer a sequência do livro, né? Se tu entregou ECD com o livro 10 no ano calendário anterior, tu vai fazer a entrega agora do livro 11 em papel. Não existe essa obrigatoriedade. E depois, se eu trocar... E se eu mudar de ideia e não fazer a entrega do livro físico, né? Mas enviar de forma facultativa após o prazo, eu também não vou ter a multa, porque eu, sendo uma empresa do Simples, não recebendo aquele investimento, eu não tenho motivo para pagar aquela multa que a Receita estoura, né?
Perfeitamente, né? Então, não estando obrigada a entrega da ECD, naquelas situações de não obrigatoriedade, então elas estariam isentas da multa, mesmo no caso de entregando fora do prazo. Uhum. Eu acredito que essa situação da penalidade, ela já vem há alguns anos, né? Ela não deve ser uma novidade. Não, não, Pra... não é novidade. Ela já existia anteriormente. Tá, perfeito. Muito obrigada pelo esclarecimento. Imagina, que isso. Obrigado pela participação. A Daniele mandou aqui um layout do registro I050 e I051. A mudança em relação ao centro de custo da ECD ficaria, sim, uma conta analítica para cada sintética. I050, I051. Qual é a regra, né, Daniele, que eu comentei? Aqui no I051, tu só vai poder ter uma conta referencial para cada centro de custo, certo? Anteriormente, a gente poderia ter mais de uma conta referencial por centro de custo, tá? Parece que aqui o teu registro está ok, tá? Tu tem aqui um 050, um 051. Um 050, um 051. Um centro de custo, uma conta referencial. Me parece que aqui o teu exemplo está ok. Tereza perguntou: posso assinar ECD como contadora e como representante legal por procuração eletrônica? Pode assinar, tá, Tereza? Se tu tem procuração eletrônica, se tu tiver os poderes, então, lá na tua procuração eletrônica, tu tiver todos os poderes, né? Tu pode fazer a assinatura, ok? Ricardo perguntou: como corrigir a ECD? Aqui seria substituir, né, Ricardo? A ECD que ultrapassou o prazo limite. Ricardo, então, como eu falei, pela regra geral, tu não consegue ultrapassar, tá, Ricardo? Mas eu já ouvi, né, eu não vi, né, e não tive nenhum caso, já ouvi situações de empresas pedindo, abrindo um processo administrativo na Receita Federal, pedindo que autorizasse a substituição, tá? De ECDs de anos anteriores que passou desse prazo. Ok, Ricardo? Lenise perguntou: em caso de substituição de livros de empresas do Simples que não são obrigadas a exceder, seguem as mesmas regras de substituição? Sim, Lenise, a regra da substituição ela vale para todas as empresas, tá? Independentemente do regime tributário, ok? Se tu pode substituir, se tu pode fazer lançamentos extemporâneos, corrigindo, né, algum registro incorreto ou alguma falta de registro lá em ano anterior, né, tu pode fazer, certo? O registro I050 está repetido. Não entendi aqui, Darley.
Aqui no exemplo dela, ela está com a mesma conta no I050, né? Em relação a isso. Aqui me parece que está a mesma conta, né? Banco e banco, né? Mesmo registro I050, banco e banco, né? Aí realmente aqui nessa situação ia dar erro. Vamos lá, vamos seguir. Em 2019, a empresa estava em um escritório, em 2020 veio para o nosso. Para recuperar esse CD de 2019, basta ela estar assinada e deve ser assinada e transmitida. Sim, ela tem que estar na base de dados da Receita Federal, tá, Mônica? Para tu fazer a recuperação dela, certo? Não basta ela estar assinada, tá? Aí ela estando transmitida lá na base de dados da Receita, tu consegue baixar ela, inclusive lá pelo ReceitaNet BX, certo? Pamela, uma dúvida referente ao centro de custo. Meu plano de contas tem 3 bancos diferentes. Eu me referenciei com uma conta de movimento. Tu tem 3. A dúvida da Pamela é: tu tem 3 contas bancárias, né? E tu referencia uma conta referencial para cada conta contábil do teu né? Para cada conta contábil desses teus bancos, né, Pamela? Isso não tem problema, tá? Tu pode ter, né? Então, várias contas contábeis com o mesmo conta referencial. O que tu não pode ter é o mesmo centro de custo para a mesma conta referencial, tá? Isso aí, Darley, exatamente. O registro 050 estava igual. Valeu, Darley, obrigado. Obrigado pela participação. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não temos mais dúvidas, então, novamente, eu agradeço. Alguém abriu o microfone. Oi? Professor Eduardo, tudo bem? Oi, tudo bom? Ali num dos slides ali, tu comentou de quando empresas que têm vendas, exportações, valores a receber de exportações, aquilo ali foi uma regra nova ou já constava antes aquele ponto ali? Se puder me esclarecer um pouquinho aquele ponto. Vamos lá, vamos ver aqui qual o ponto exatamente. Deixa eu abrir o material aqui, só um minutinho. Quem é que está falando? Perdão?
Aqui é Everton. Oi, Everton. Tu te refere ao ponto as pessoas jurídicas domiciliadas no país que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira, né? Ali falava ali em exportações, eu não sei se é bem na parte da obrigatoriedade ali, uma questão assim, é que eu não estou vendo os slides, não. Deixa eu ver se eu consigo botar eles aqui. Apareceu aí, né? Isso, apareceu agora. Era um pouco mais para frente ali. Tiver no recurso em moeda estrangeira relativo ao recebimento de exportações, ali, o inciso 2 ali. Tá, o inciso 2 do parágrafo 5º, né? Sim, isso é novidade, tá? Que essa IN trouxe, tá? Então, essas empresas que mantiverem esses recursos, né, no exterior, né, oriundos de recebimentos de exportação, né, então elas têm que entregar a ECD em livro próprio, tá? Tá, eu não sei se eu compreendi muito bem, mas uma empresa que não entregava ECD, mas mantinha, como é que é, vendas para o exterior, a partir de agora ela passa a ser obrigada a entregar ECD daí. Não é venda para o exterior. A exportação, tu pode exportar e receber o recurso, né, no Brasil, né? Ah, sim, mas digamos recebendo do exterior. Isso, aqui a gente está falando de exportação, né, em que lá o destinatário, a empresa, né, que está fazendo exportação, ela não nacionalizou o recurso, né? Ela manteve o recurso lá no exterior. É nesse sentido. Sim, daí ela passa a ser obrigatória a entregar ECD. Não, vamos resumir bem a prática, assim, não fechou o câmbio, tem valores a receber, né, em moeda estrangeira, por esse motivo é obrigado a exceder. Exatamente, não fechou o câmbio. Bem, colocaste bem. Sim, sendo bem prático, né? Bem prático, exatamente. Não fechou o câmbio. Não, beleza, era esse ponto aí que ficou um pouquinho ali que eu não compreendia essa obrigatoriedade aqui, então é nesse Isso, sentido aqui. isso. Então, nacionalizou o recurso, né? Então, em tese, não estaria obrigada, né? Dependendo, né, claro, das demais situações, né? Só o fato, né, de ter. Aí, né, aí depende das outras situações, né? Mas esse fato específico daí, a empresa, né, tem que entregar esse CD em livro próprio. Em livro próprio. Não? Ok. Muito obrigado. Esclarecido. Beleza. Valeu. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Mônica perguntou: repetir a parte das contas referenciais. Qual ponto especificamente, Mônica? Depois a gente vai ter o curso de ECF também, tá, Paola? Detalha mais um pouquinho da tua dúvida em relação às contas referenciais, Mônica.
A Mônica saiu. Mais alguma dúvida, pessoal? Núria, a gente não está te escutando, tá? Bom, se o pessoal não tem mais dúvidas, então eu agradeço a participação de todos aqui nessa noite e deixo novamente o convite, tá? Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre essa matéria da ECD, né, de forma um pouco mais prática, então, na semana que vem, no dia 15, então a gente vai ter o nosso curso aqui pela MB, certo? Então, tá aí, quem estava nessa nossa apresentação de hoje pode contar com o desconto 15%, tá bom? Então tá, gente. Obrigado pela participação, boa noite, espero na semana que vem.